a Daniela Seron-Tivoc, que é médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria também da USP, doutoranda em Ciências Médicas pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, presidente atualmente da Sociedade Brasileira de Psicopatologia Fenômeno Estrutural, que está ajudando a gente justamente a organizar esse centenário, e editora-chefe da revista de Psicopatologia Fenomenológica Contemporânea, comentada anteriormente pelo professor Guilherme Messas. Daniela, bem-vinda e te passo a palavra. Flávia, obrigada. Obrigada pela apresentação. Graças a Deus eu não sou mais doutoranda, já terminei. Acho que estava escrito aí, eu que devo ter enviado errado. Bem, acho que poder participar desse evento do seminário como presidente da Sociedade Brasileira de Psicopatologia Fenômeno Estrutural, para mim, pessoalmente, é uma grande honra, né? Eu acho que eu posso compartilhar um pouco aqui como introdução da minha angústia quando eu termino a residência em psiquiatria, já há 20 anos, né? Eu vou falar da Virgínia e do Guilherme daqui a pouquinho, mas já comentando, né, Virgínia, a gente começa a fazer contas dão 20 anos, 40 anos, né? Mas da minha angústia de perceber que eu estava numa área de interesse pela qual eu estava apaixonada, ao mesmo tempo as ferramentas que me tinham sido apresentadas pela formação formal, natural, dentro do Instituto de Psiquiatria da USP, estavam aquém daquilo que eu tinha uma percepção da necessidade da dimensão, né? E eu acho que da dimensão necessária para o atendimento dos pacientes. E nesse momento, graças ao Guilherme Messas, que foi sempre o grande mentor e instigador desse movimento pela psicopatologia fenomenológica, eu comecei a achar um caminho, a partir da tutoria com o Guilherme, que pudesse me responder melhor em relação às minhas angústias clínicas. Então, além de ser uma honra de poder, depois de 20 anos de história, poder compartilhar essa experiência com outras pessoas, eu começo pela honra de poder estar na mesma mesa do Guilherme Messas, que foi sempre o meu mentor desde o primeiro momento, e da Virgínia, que é uma expoente extremamente importante da pesquisa fenomenológica no Brasil e que faz parte desse movimento que nós temos no Brasil da importância da pesquisa e da clínica fenomenológica, né? Então, assim, para mim é uma grande honra estar com ambos e uma grande honra poder participar do centenário de uma estrutura de conhecimento que não só faz muito sentido para mim pessoalmente, para mim profissionalmente também, mas que eu também acho que incrementa com muita qualidade qualquer possibilidade de atendimento de saúde mental, né? Queria também agradecer muito o Flávio e o Fábio, que fizeram toda a organização do evento, junto com o Bonini, junto com outras pessoas, mas eles encabeçaram. É sempre muito difícil organizar um evento com tantas pessoas dessa dimensão. Então, e poder estar aqui hoje. Para falar, eu montei alguns slides que eu acho que podem ajudar aqui na organização Espera só um minutinho. Na organização aqui da minha fala com vocês e para apresentar o tema. Então, enquanto o Guilherme apresentou, né, o tema da importância e da relevância da saúde mental para a construção da saúde mental neste momento,
onde nós chegamos, né? Temos aqui, a Virgínia apresenta a relevância e a importância da pesquisa em... Está tudo bem? Vocês estão vendo? Estamos vendo sim, Dani. A Virgínia apresenta a importância e a relevância da psicoterapia e da pesquisa em psicoterapia, usando o método fenomenológico, né? Eu vou falar de certa forma, eu vou pontuar as duas falas, mas pensando como que a psicopatologia fenomenológica e o método clínico fenomenológico poderia se aplicar para a construção de um olhar, tanto no reconhecimento psicopatológico, como principalmente no tratamento proposto na infância e adolescência. E aqui tem uma coisa muito importante, né? Porque a infância e adolescência, ela compreende outras vertentes do olhar psicopatológico da intervenção, para além da doença ou não doença, né? Ou do advento do evento psicopatológico ou não, ou das possibilidades existenciais daquela pessoa. Ela também contempla o processo de desenvolvimento, né? E dentro desse processo de desenvolvimento, como que a gente pode pensar a intervenção a partir da concepção estrutural do processo de desenvolvimento, né? Então, para quem já me ouviu falar, eu sempre gosto de começar com essa citação do Adams, mas que é uma citação extremamente importante e é fazer uma metáfora com o desenvolvimento do nosso corpo, principalmente pensando em proporções de estruturas corporais, que é uma metáfora que a gente pode usar para quando a gente está pensando num psiquismo estruturado em proporções e equivalências, que a gente esquece o quanto nós somos diferentes quando crianças, adolescentes e adultos, né? A gente, como adulto, a gente tende a subestimar essa diferença na infância. E a gente pode perceber essa diferença não só pelo tamanho dos corpos, mas pela organização das proporções. E trabalhar com reconhecimento e desenvolvimento na clínica fenomenológica, trabalhar com reconhecimento das diferenças em proporções da estrutura psíquica e como isso promove uma forma diferente de estar no mundo, de encarnar o mundo. Então, o primeiro ponto para trazer é que esse esboço teórico, essa construção teórica nos permite fazer uma aproximação conceitual, mesmo que não uma vivência de fato, mas da experiência da criança e do adolescente, a partir do reconhecimento da estrutura específica em cada etapa do desenvolvimento, né? Um segundo ponto muito importante quando a gente está falando do desenvolvimento e pensando nessa estrutura psíquica que não nasce madura, mas que está em maturação e está se expandindo ao longo do desenvolvimento, é pensar que olhar para crianças e adolescentes é olhar para algo estável, mas que a estabilidade se dá pelo movimento, né? É algo que, diferente da maturação da idade adulta, e aqui usando a idade adulta como um paradigma de maturação psíquica, em que a gente pode fazer essas contas 20 anos, 40 anos, com uma certa estabilidade de forma, para a criança e para o adolescente, não existe essa experiência de estabilidade de forma. Existe a experiência de uma forma que se transforma ao todo tempo e que essa transformação é um conjunto inesgotável de expansões, concentrações, ramificações e reorganizações. E aqui entra um conceito muito caro à clínica fenomenológica, à psicopatologia fenomenológica, que é o conceito de equilibração entre as partes, de proporção entre as partes, que é um conceito trazido pelo Blankenburg e que é um conceito no reconhecimento psicopatológico, que é um conceito que a gente pode trazer para o desenvolvimento, que se desenvolver é estar
nessa estabilidade promovida pelo movimento. O início, o peão, eu acho que é um ótimo exemplo, né? Assim, se o movimento para, cai. Se o desenvolvimento para, essa criança murcha na sua potência, né? Ao mesmo tempo, essa ideia de algo que se envolve proporcionadamente. E todos esses movimentos, essa ramificação, essa expansão, essa concentração, sempre um movimento que está à busca de um equilíbrio ou de uma proporção esperada para a estrutura psíquica, né? Um outro conceito muito importante quando a gente está pensando em desenvolvimento e olhando ele através da psicopatologia fenomenológica e fenômeno estrutural é pensar que o quanto que essa estrutura que tem em si o tempo todo a sua experiência de totalidade, né? Então, por exemplo, quando a Virginia fala da importância do escutar, da importância do olhar, da importância... são várias formas de nós acessarmos esse conceito de totalidade estrutural. Cada fenômeno, cada coisa que aparece, ele está em ressonância de acordo com essa totalidade que permitiu a manifestação desse fenômeno, né? E olhar para o desenvolvimento por essa perspectiva é o que nos permite observar o que é dessa totalidade estrutural que permite que esse indivíduo, apesar de toda a transformação ao longo do desenvolvimento, se mantenha o mesmo, né? Qual é a essência desse indivíduo que se organiza e que se modifica tanto, ao mesmo tempo que mantém uma essência embrionária, eu como Daniela, nasci Daniela e me manterei Daniela ao longo de todo o meu desenvolvimento pela vida, né? E esse esqueminha aqui que eu coloquei em vídeo também é um pouco para pensar que, como está em construção, a importância, que é uma importância, que é um conceito novo social, né? O século XX é considerado o século da criança, no sentido de uma percepção nova que o desenvolvimento da infância e adolescência é algo que, por não estar dado, por estar em construção, deve ser cuidado. E acho que pensar em estrutura nos ajuda muito a pensar na necessidade da proteção e do cuidado para esse processo, para que essa estrutura que nasce com a potência de se transformar numa estrutura equilibrada e proporcionada, ela nasce com a potência, porém essa potência está dada em intenção, não em realização ainda, da importância de que o fato de estar em construção é também a necessidade de organização, né? E aqui, exatamente o que eu queria trazer com esse conceito de em construção é principalmente o conceito de que essa estrutura, por nascer com intenção, mas não estar dada, também é uma experiência, um momento da vida, a infância e a adolescência, de enorme vulnerabilidade estrutural, né? Eu coloquei a imagem aqui de um bebezinho mamando, porque acho que nós, antropologicamente, a nossa maior experiência de estar à frente de um ser extremamente vulnerável, né? Um bebezinho que é incapaz absolutamente de se cuidar sozinho, né? Se a gente pensar isso do ponto de vista estrutural, a gente pode colocar que a imaturidade estrutural promove uma possibilidade de vivência, de encontro com o mundo, em que você tem o ápice da dependência do externo, como vivência pré-reflexiva, o ápice da impossibilidade de autossustentação e uma experiência de instabilidade tanto interna, do ponto de vista do seu próprio reconhecimento como self, como do externo, né? E a gente pode pensar
que o desenvolvimento da infância e adolescência é a passagem do ápice da experiência da vulnerabilidade para a chegada na idade adulta com autonomia, exatamente por essa passagem, que deve ser um processo muito cuidado, e o quanto que a clínica fenomenológica pode nos dar dados e potência para o reconhecimento, né? Se a gente for olhar, pensar em como que nós podemos compreender estruturalmente tanto a patologia, tanto a saúde, quanto o desenvolvimento, a gente poderia pensar na organização proporcionada estrutural, né? E aqui eu coloquei esse slide um pouco para trazer esses conceitos para vocês, apesar que vou só passar, mas esse conceito de proporção estrutural como essência de saúde, né? Então, dentro desse conceito, para os adultos, a patologia seria a perda das proporções antropológicas. Então, eu coloquei aqui uma ilustração da Liz Souza, em que a gente pode pensar um pouco nessa pintura dessa mulher formada, mas em que algo está fazendo com que essas proporções antropológicas esperadas comecem a se alterar. Eu consigo ver que é uma mulher, mas eu consigo também ver que ela está quase se desfazendo ou se deformando eventualmente em alguns aspectos, né? Dentro desse mesmo pensamento, eu poderia colocar que o desenvolvimento na infância e adolescência e na idade adulta, né? Não é que a gente para de ter um desenvolvimento na idade adulta, mas estruturalmente a gente chega a uma proporção de estabilidade e que nos daria o ápice maior de não vulnerabilidade ou de autossustentação na idade adulta, né? Então, que o processo de desenvolvimento na infância e adolescência seria o caminho para chegar às proporções antropológicas esperadas em uma estrutura madura, e aqui estrutura madura como o ápice da autossustentação, da viabilidade dessa estrutura em si, né? Quando eu falo autossustentação, eu não estou falando de uma situação de não necessidade do encontro com o outro, faz parte, inclusive, da nossa estrutura psíquica, a necessidade de estar em encontro com o outro o tempo todo, né? A interpessoalidade, a construção, o espaço compartilhado, né? A possibilidade de você criar espacialmente a espacialidade, de criar uma espacialidade tripartite, né? Em que tem o encontro do outro. Ao mesmo tempo, o que eu estou querendo falar é que essa estrutura ela já pode caminhar, a estrutura madura pode caminhar por essas construções de uma forma autônoma e escolher algo que não é dado na mesma intensidade ao longo do processo de desenvolvimento. E aqui, um conceito que cabe ao desenvolvimento e não necessariamente à idade adulta, que é o conceito de desenvolvimento atípico, né? Quando a gente pensa em patologia para o adulto, a gente pensa que encontrou-se as proporções antropológicas, em algum momento elas foram perdidas. No desenvolvimento, a construção das proporções antropológicas em movimento também constrói uma outra forma de olhar para psicopatologia, que é a impossibilidade de que essa estrutura se organizasse na proporção esperada para aquilo que a gente chamaria de proporções antropológicas, né? Aquilo que a gente esperaria do humano como tal. Eu acho que o maior paradigma desse desenvolvimento atípico, o que nós temos discutido muito hoje em dia, é o autismo, né? Em que é uma estrutura que traz em si uma desarmonia com os aspectos da interpessoalidade, da interespacialidade, da possibilidade de construção, de reconhecimento de um self, de autoridade, de pseidade, alterados em sua base, que ao longo desse desenvolvimento nós veremos as
os desvios de caminho para essa maturação, né? Então, esse é e trabalhar com esse conceito a partir de proporções antropológicas expande a clínica para além de organizações de sinais e sintomas, para a potência de organização e a potência de o que a intervenção poderia trazer para esse desenvolvimento, né? Tem ponto importante quando a gente vai falar de psicopatologia da infância e adolescência, né? A gente está comemorando um centenário de construção de um pensamento em psicopatologia fenomenológica e clínica fenomenológica, mas é um centenário de construção de pensamento majoritariamente, predominantemente feito a partir da observação dos adultos, né? A gente tem um movimento do reconhecimento de que todo esse processo de desenvolvimento é algo que deve ser observado e cuidado e amparado, é algo que data historicamente pós-Segunda Guerra Mundial. Então, no máximo 70 anos, um movimento que começa insidiosamente pós-Segunda Guerra Mundial e a gente começa a ter um corpo mais claro a partir do século XXI, né? Ou seja, o reconhecimento psicopatológico da infância e adolescência ainda é muito primário ou deficitário ou em construção, né? De forma que, principalmente quando estamos falando de psicopatologia ou de deformidades antropológicas, na maior parte das vezes a gente está fazendo uma adaptação daqueles construtos que foram feitos em adultos. Então, mesmo se a gente for pegar todos os autores que estamos citando aqui, tanto o Binswanger, como Minkowski, como Jaspers e todos os outros, a produção foi feita a partir da observação em adultos, até porque há 100 anos atrás nem se considerava o olhar para o desenvolvimento dentro dessa perspectiva, né? Eu tinha quase uma ideia de que você joga a semente e a semente cresce, basta colocar água, né? Hoje em dia tem uma ideia muito diferente de que a semente ela pode crescer na sua potência conforme você apresentar as condições o mais satisfatórias possíveis ou mais plenas possíveis para que essa intenção de desenvolvimento que está presente na semente possa de fato se desabrochar, né? O que acontece? Então, a partir da década da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 50, 70, quando começam a aparecer de forma mais clara o olhar do desenvolvimento da criança e olhar da possibilidade da criança tanto ter desvios no seu desenvolvimento do ponto de vista de desenvolvimentos atípicos ou adoecimento psíquico do ponto de vista psicopatológico. Acontece que estamos vivendo um momento histórico em que a gente poderia colocar que a fenomenologia, e aqui quando a Andreessen está descrevendo fenomenologia, o conceito que ela está trazendo é o conceito que o Guilherme Messas colocou um pouquinho antes desse conceito de fenomenologia descritiva do Karl Jaspers, mas independentemente, a gente poderia generalizar pensando no reconhecimento da psicopatologia, né? Então, o olhar psíquico para a infância e adolescência, ele acontece paralelamente ou concomitantemente àquilo que nós podemos falar a morte da psicopatologia fenomenológica, em que a criação dessa forma de se reconhecer psicopatologia e de se tratar pacientes, ela fez com que o estudo da fenomenologia e da nomeologia parecesse inicialmente não mais importante ou relevante, e que a psicopatologia, então, nesse momento em que Andreessen escreve esse artigo, que é no começo
do século XXI, que parecia uma empreitada ou agonizante ou já morta, né? E é exatamente por isso que o Messas coloca toda esse movimento do reconhecimento, esse movimento de ampliação e da necessidade do olhar psicopatológico, né? A gente vem de uma hegemonia desse olhar em que a psicopatologia fenomenológica foi considerada não mais necessária, e essa hegemonia desse olhar nos deixa nessa situação que a própria Virginia comentou, de que a cada dia temos mais e mais adoecimento psíquico, e a cada dia a nossa clínica parece que quanto mais a gente fala socialmente, né, de saúde mental, mais estamos lidando com a nossa incapacidade de tratar saúde mental, porque os nossos tratamentos e as nossas possibilidades de reconhecimento, do jeito que são feitos agora, parecem um tanto ineficazes. E é exatamente por essa percepção geral de esse método feito por reconhecimento de sinais e sintomas e da morte da fenomenologia é um método em falência, que estamos, então, não só comemorando o centenário da psicopatologia fenomenológica, como também comemorando que, 100 anos depois, a saúde mental olha para a psicopatologia fenomenológica como a grande possibilidade de ressurgimento de uma nova construção psicopatológica que possa, de fato, trazer um olhar que possa nos tirar de uma situação de falência clínica, entre aspas, né? E aqui, falência clínica, estou falando do olhar mainstream e todas as questões, né, relacionadas. Voltando ao tema central do que eu queria falar hoje, né, a partir de toda essa contextualização. Acho que é muito importante pensar o quanto que a terapêutica na clínica fenomenológica é uma visão dialética que é capaz de olhar para todos os elementos contidos, olhando tanto a situação quanto o ser encarnado, sem pesar nem demais em relação à historicidade ou nem demais em relação à heterogeneidade, no sentido biologia, genes ou outras questões, e que a possibilidade da terapêutica da clínica fenomenológica é uma possibilidade que traz um olhar que tanto agrega as possibilidades psicoterapêuticas no seu ápice, assim como as possibilidades biológicas no seu ápice, né? Nesse sentido, a gente não pensa na terapêutica como uma aniquilação da doença, o que seria o pensamento da medicina em geral, ou o pensamento tradicional, né? A gente pensa no tratamento, principalmente na infância e adolescência, mas eu estou falando aqui dessa seara, mas não só da infância e adolescência, como a intenção primordial do tratamento é a retomada do movimento de expansão, né? Na estrutura madura isso também é claro, mas na estrutura da infância e da adolescência, até pela sua construção, a gente tem a dimensão dessa ideia de expansão, né? Nessa expansão, nesse movimento, procurando a intenção do tratamento é um equilíbrio estrutural das partes, né? E principalmente a melhor versão dentro das possibilidades estruturais presentes. Então, até é um tratamento que observa e reconhece a estrutura como determinante pré-reflexivamente da condição e da forma de se estar no mundo, reconhece as possibilidades de mobilização dessa estrutura, mas, principalmente, reconhece
o tratamento, ou a intenção primordial do tratamento, é criar a melhor potência reconhecendo o material da qual você está trabalhando, né? Nesse sentido, acho que tem uma coisa muito importante de falar da clínica fenomenológica, que eu acho que é o seu apogeu, assim, tanto as nossas, aqui, generalizando em duas grandes possibilidades de intervenção, a farmacológica e a psicoterapia, ambos têm pesos de igual relevância no tratamento, desde que sejam prescritas a partir da identificação da essência psicopatológica que você está observando. Então, é aquilo que a Virginia falou. Eu posso até ter uma dimensão do que é uma pessoa que eu nomeio como depressão, que está nomeando aquela situação como depressão, mas qual é esta forma naquele indivíduo, como que se organiza naquela estrutura, e como que você vai pensar nas intervenções a partir daquela estrutura, né? Nesse sentido, a farmacologia poderia ser algo como uma facilitadora de movimento, né? Então, algo que você promove exogenamente, que facilita o movimento para uma reconfiguração, uma construção, né? Pensando um pouco, acho que uma metáfora que eu tenho usado muito a gente pode pensar no movimento numa estrada de terra esburacada ou numa rua muito bem pavimentada, né? Promover a pavimentação, mesmo que seja exógena, promover a estabilidade para o movimento, desde que seja exógena, pode ser muito bem-vinda quando você introduz a medicação com a intenção a partir daquilo que foi visto estruturalmente, né? E diferente do olhar normativo atual, que é para a resolução de doenças, e é exatamente por isso que a gente vê um fracasso dos trials medicamentosos no sentido de resolução, né? E a gente pode pensar em farmacologia tanto em movimentos de paralisações temporárias, como em fraturas psíquicas, como em desenvolvimentos atípicos, em que você precisa promover alguma estabilidade para o movimento, né? Ao mesmo tempo, de mão dadas e paralelamente com a farmacologia, a psicoterapia entra como o acesso ao movimento via interpessoalidade, via construção do que o ser humano é mais radicalmente apto a estar aberto ao outro, né? Pensar que a ancoragem interpessoal também é um movimento de estabilização, né? Que ela promove condições estáveis para o movimento, né? E a psicoterapia como algo que promove uma nova síntese, mesmo que carregue em si cicatrizes do percalços, vamos pensar nos eventos traumáticos, como a Virginia falou, nos desvios de desenvolvimento, nas fraturas psíquicas, né? Mesmo que carregue essas cicatrizes, que promova como meta, como intenção final do tratamento, o equilíbrio entre as partes. Então, é muito importante pensar na terapêutica, a partir da clínica fenomenológica, que a meta não é resolução de doença ou resolução de problemas ou aniquilação de um déficit de atenção ou aniquilação de um quadro de ansiedade na infância e adolescência, mas promover um equilíbrio entre as partes que possa promover o movimento do desenvolvimento e que a gente possa chegar na estrutura psíquica final da forma mais estável possível ou mais harmônica possível. Era isso que eu queria falar. Agradeço muito, espero que tenha feito sentido. Oi, Dani. Não, claro, com certeza fez sentido. Agradeço muito a sua participação, né, aqui com a gente. A gente está bem em cima do tempo. Eu vou só comentar, então, um pouquinho algumas pessoas aqui, né, que estão junto com a gente. Então, a Rosângela, que deu bom dia, a Durvalina, Humberto, que está assistindo a gente do Uruguai, Luciana Sena, Víncia Júlia, Mariana Batista, Andréia Santos, Flávio Lopes, Natália Dutra, enfim, tem bastante gente aqui.
algumas pessoas falando se vai ficar gravado no YouTube, né? Na sequência, quando a gente encerra aqui, já fica gravado o vídeo, então dá para assistir posteriormente. E até aproveitando esse gancho, isso também vai se dar nas próximas mesas, né? A gente tem 4 mesas, então a gente vai ter um vídeo por mesa, tá? Ao final dessa, então, a gente vai encerrar essa transmissão. Na sequência, a gente já inicia outra transmissão ao vivo, é só ficar no nosso canal ou do YouTube ou da Sociedade, né? Que a gente segue a transmissão. Para encerrar, acho que a gente poderia pensar, né, Virginia e Daniela, algumas palavras que vocês queiram dizer aí, como os finalmente, e em que perspectiva, talvez, a fenomenologia avance aí, na opinião de vocês, né? Um pouco vocês já falaram, mas aí para as próximas gerações e para os futuros pesquisadores e clínicos aí, fenomenólogos, né? Passo a palavra final a vocês e, na sequência, a gente encerra. Então, Flávio, a tua pergunta me remete ao que eu estava justamente pensando quando eu estava escutando a Daniela, né? Porque eu acompanhei uma boa parte desses teus 20 anos, né, Dani? E aí fiquei muito feliz de me sentir tão sintonizada, né? Com o que você vem trabalhando e amadurecendo, né? Ao longo desses anos, porque eu te conheci, você estava ainda fazendo doutorado, né? E aí eu acho que a gente tentar, né, solidificar esse trabalho, né, que a gente vem fazendo, né, e que é um diferencial brasileiro. Eu concordo com o Guilherme, né, quando o professor Nodin, lá em Paris, falou a história da fenomenologia das neuroses, né, eu acho que é um movimento muito brasileiro, né, nas pesquisas sobre do Guilherme, né, nas minhas, né, da Dani atualmente, do grupo de vocês, do meu grupo e outros grupos no Brasil, né. Eu acho que o caminho é esse, né, a pesquisa, mas também a divulgação do que a gente faz, né, para além dos meios estritamente científicos, né. Então, eu acho que existe ainda muita desinformação, né, e aí esse trabalho nosso, de vocês, da sociedade, né, eu acho que é importante, né, nesse caminho aí. Enfim, isso é o que me vem agora. Acho que obrigada, Virginia. É um prazer, assim, como eu comecei falando, né, poder falar tanto com o Guilherme, que sempre foi meu mentor desde os primeiros momentos da residência, assim como você, que a gente foi conhecendo ao longo desse processo, né? E eu acho que divulgar e a qualidade e a estrutura de qualidade do pensamento fenomenológico é muito importante. Acho que exatamente por isso, acho que essa é a grande meta da sociedade hoje, né? A gente tem tentado na revista fazer os encontros para os autores poderem discutir os próprios artigos, e o Lucas Bloch está com a gente agora, e está sendo perfeito, e todo o trabalho que o Flávio tem feito nos últimos anos também, junto comigo na sociedade, para essa divulgação de algo que foi sempre iniciado pelo Guilherme Messas aqui no nosso grupo, né? E sempre essa sensação que é difícil essa comunhão entre clínica e pesquisa, né? Ao mesmo tempo, não existe possibilidade de fazer a pesquisa sem a experiência clínica nessa área, né? E dessa nossa intenção de poder divulgar algo que nos faz tanto sentido e nos parece tão promissor, né? Que acho que é exatamente o que nós estamos comemorando, que não só a gente tem achado promissor, como o mundo, né, com todas essas novas vertentes e aberturas e interesse na psicopatologia fenomenológica. Muito bem. Eu queria brevemente dizer que eu acho que os clínicos fenomenólogos vão muito bem, os pesquisadores nem tanto. E nem tanto, não só porque nem todos são como a Virginia, que se dedica à questão do método com essa precisão, mas também porque a capacidade da sociedade como um todo de acolher um método fenomenológico ainda precisa ser desenvolvida. E esse é um trabalho político, sobretudo. E como não tem essa aceitação,
isso acaba desfavorecendo, desestimulando as questões metodológicas, salvo para as pessoas, de novo, como a Virgínia, que por uma força interna vão entrando nos detalhes dos métodos. Por outro lado, a clínica fenomenológica não atingiu a radicalidade que deve no tratamento dos transtornos mais graves. A clínica fenomenológica necessariamente tem que ir para além das questões psicoterápicas, ou, no caso dos psiquiatras, guiar a farmacoterapia e incluir essa concepção de que a existência acontece no mundo. Ela deve acontecer contemplando o mundo como um todo. E eu acho que essa agenda ainda não está suficientemente desenvolvida. Isso não é uma crítica, isso é mais um convite, um apontamento dentro da questão dos caminhos a serem seguidos. Perfeito. Acho que é isso, então, em relação à nossa primeira mesa. Mais uma vez aí aos internautas, então agora a gente vai encerrar esse bloco, o vídeo fica gravado e na sequência, dentro de 2 minutos, a gente já inicia ao vivo a segunda mesa com os nossos palestrantes. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e que continuem acompanhando a gente aí até às 5 da tarde. A gente ainda vai longe no dia de hoje. Agradeço aí a todos os palestrantes do Mesa 1, muito obrigado e um grande prazer aí ter escutado a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Tchau. Tchau.